Oi, gente, eu sou a Letícia Destro, tenho 29 anos, sou daqui de Ribeirão Pires, sou basicamente uma recém-chegada aqui, faz 4 anos que eu tô na cidade, vim de São Bernardo do Campo, sou produtora cultural e também sou agente territorial de cultura. Oi, gente, eu sou a Paula Lira, tenho 34 anos, eu moro aqui em Ribeirão desde 2018, então acho que já fazem uns 7 anos. Eu vim de São Paulo e também do litoral onde eu cresci. Eu sou jornalista, sou fotógrafa e sou produtora cultural. Faz uns 3 anos que eu entrei mais na área de produção cultural, né? Então eu fiquei mais ali nos bastidores e comecei ali a ter um pezinho no campo do audiovisual. Nunca tinha tomado a frente, só ficava mais ali nos bastidores fazendo parte da equipe dessas produções, assim. E aí no final do ano de 2023 eu fui contemplada na Lei Paulo Gustavo com um projeto de audiovisual que chamado Estopa a Lenda, que foi, Estopa é um cachorro aqui da cidade de Ribeirão, que ele sofreu os maus tratos, e aí a cidade ela se reuniu ali para fazer uma vaquinha para ajudar esse cachorro. Então foi um momento ali na pandemia de muita união da cidade. Então eu quis trazer essa história falando também sobre os animais, mas também fazendo essa memória coletiva aqui da cidade de Ribeirão Pires. E esse projeto ele foi contemplado e foi aí então que eu adentrei o audiovisual, e aí tive que pesquisar muito, assim, porque é uma área muito complexa, né? Muitas coisas ali a gente precisa entender de uma forma mais ampla, desde do equipamento, locação, direção de arte, assim. Então foi bem sofrido, eu ralei bastante, mas esse mês a gente entregou esse projeto, assim. A Paula inclusive estava na nossa equipe, assim, e foi um projeto muito lindo no final, assim. Eu acho que veio para querer fazer mais e conhecer mais da parte do audiovisual. E aí agora, né, em 23 ali, a gente também participa do edital da Lei Paulo Gustavo, já olhando para o trabalho em audiovisual. E aí dentro dessa lei, né, dentro desse edital, a gente consegue 2 projetos muito legais. Então, além de eu trabalhar na ficha técnica do Estopa ali como fotografia estilo, né, fotografia de cena e de bastidores, eu acabo assinando a direção e o roteiro de 2 produções, né? Então, uma delas é um álbum visual, que é da Camila Nazaré. Então, me inspirei no trabalho da Camila para construir o roteiro, para construir um filme, e aí ele se torna um curta, né? Um álbum visual, que estreou em novembro do ano passado, de 2024. E aí a gente também faz um doc, né? Então, a minha estreia aí no audiovisual acaba vindo com essas 2 produções. Faço um doc também, que é em homenagem ao Assis Coimbra, que é um mestre de cultura aqui de Ribeirão, né, que vem da zona rural ali do sertão do Maranhão e traz uma bagagem com ele, e ele tenta sempre compartilhar com a gente esse trabalho no cordel, da festa do boi, né, das tradições, dos festejos, né, e do teatro também. Então é uma figura bem importante pra gente e para a história da cidade, na verdade, né, também. E aí a gente faz esse filme também para homenageá-lo. Eu sou uma recém-chegada em Ribeirão, então eu percebo a cidade se movimentando de outra forma aqui, pro bem ou pro mal, assim, eu percebo isso. Então eu acho que traçar esse caminho do Estopa foi abarcar todas essas questões também da problemática do abandono de animais aqui na cidade, os maus tratos, a memória aqui, a pandemia e todos esses retratos, assim, né? A gente usou muitas cenas, assim, todas as nossas locações, assim, foram na cidade. A gente usou muito ali a estação de trem, onde os cachorros ficam. Então, trouxe tudo isso e eu acho que isso se confirmou na exibição, porque foi ali que eu vi muitas pessoas que não tinham nem ideia do que era uma Lei Paulo Gustavo, indo até um espaço para assistir um documentário, né? E até mesmo quando a gente fazia as entrevistas com as pessoas na rua, né, e com os personagens ali que a gente coletou, as pessoas perguntavam, mas como que é isso? Porque a gente explicava, né, que era um projeto financiado pela Lei Paulo Gustavo e tal.
Então eu acho que esse projeto também, ele expandiu política pública de cultura para pessoas que não tinham nem ideia do que aquilo poderia fazer, ou que achava que, tipo, ai, tá vendo, eles recebem um dinheiro, mas olha só, nada chega pra gente. E eu acho que esse projeto também, eu gostei muito de iniciar com ele, digamos assim, porque eu acho que por uma questão social mesmo, uma questão política, ele abraçou muitas coisas, né? Ele abraçou a minha visão de Ribeirão, a minha chegada na cidade, os maus tratos aos animais, a sociedade em si, e a nossa contrapartida, o nosso reflexo foi esse envolvimento da população, indo até o local de exibição, fazendo pergunta para o poder público sobre a questão dos maus tratos, assim. Então, eu acho que quando eu vi esse acontecimento, assim, isso me deixou muito feliz, assim, muito contente, uma entrega muito feliz, assim. Como eu conheço a cidade, como eu acabo chegando na cidade, acaba sendo através de coletivos culturais, assim, né? Então eu conheço Ribeirão, a primeira vez que eu chego em Ribeirão em 2016 para visitar, eu chego num evento que estava acontecendo dentro da sede da Arca, né? Da Associação Ribeirão Pirense de Cidadãos Artistas. E eu acho que eu tenho uma visão da cidade, né? A partir daí, falando, caramba, isso aqui acontece aqui, como assim? Tem esse território, tem esse movimento, tem essa organização de artistas. E aí, a partir dessas organizações de artista, a partir desses eventos, a partir desses encontros, eu acabo conhecendo a Camila Nazaré, por exemplo, né? E acabo conhecendo pessoalmente, né? Com a produção cultural, com a produção musical também dela nesse processo, né? O Luca, meu companheiro, acaba trazendo ela pra cá também pro estúdio, e aí eu escuto ela cantar e falo, gente, não é possível, assim, é maravilhoso, né? Ela tem uma baita numa voz. E aí eu vendo um show dela, assistindo um show dela na Fan House, na antiga Fan House, eu comecei a visualizar umas imagens, assim, e eu falei, cara, a gente tem que fazer alguma coisa, assim, tem que ir pro audiovisual, assim. Fazer esse processo, né, então esse filme, ele fala muito da Camila, mas ele também fala muito de mim, né? Então, é ali uma jornada de uma mulher negra passando por vários processos ali, se livrando também de uma sociedade conservadora, né? E encontrando apoio na ancestralidade, né? Nesse reencontro com mais mulheres negras, com a espiritualidade. Então, e aí no caso da Camila também fala, né, desse atravessamento enquanto pessoa LGBTQIA+, né? Então, eu acho que, assim como a Letícia, eu acredito muito que nosso fazer, ele tem que estar dentro de um propósito, né? Qual é a relevância daquele projeto? Como que ele atravessa a sociedade? Como é que ele impacta a sociedade de alguma maneira? Qual é a história que você quer contar, no final das contas, com a sua arte, né? Porque a arte... o audiovisual, a fotografia, a produção é uma ferramenta, né? E o que você quer, né, devolver para a sociedade de alguma maneira, né? Qual é a sua mensagem no final das contas? E aí estrear com a Camila, né, com esse filme do Meia Orbis, para mim foi muito especial, assim, porque eu acho que fala de toda a minha ancestralidade, fala de tudo aquilo que eu acredito, e foi muito feliz, assim, né? Fazer uma exibição pública também, levar esse trabalho e esse tipo de linguagem também, né? Porque às vezes a gente tá acostumado a ver ou um curta doc ou um clipe, né? Então pensar o álbum musical, né? Pensar o álbum visual como linguagem também, eu acho que foi uma forma também de fazer uma formação de público, né? De levar para as pessoas esse outro formato. Os editais, eles são maravilhosos, né? A gente conseguiu fazer essas coisas, a gente tá aqui hoje por causa deles, mas há um movimento muito grande quando eles chegam, uma ansiedade nossa muito grande, e isso tira a gente de vários eixos, né? Porque a gente tem que escrever muito bem, a gente tem que entregar documento, a gente tem que
fazer um monte de relatório e a contrapartida, isso assim tira a gente da parte criativa e coloca a gente em outros âmbitos ali que torna o processo muito mais cansativo. Então, assim, a gente ganha um edital e no outro dia a gente já entra em desespero, né? Assim. Então, eu acho que uma questão mais de olhar a área cultural como um agente de economia mesmo e trazer mais política pública contínua para todas as artes, incluindo o audiovisual, né? Que pra gente ter um pouco mais de respiro e pra gente conseguir olhar esse trabalho com mais criatividade, com mais cuidado. Qual a importância que a gente tem de se organizar, né? Então, se organizar coletivamente e entender que essa organização, ela é política também. Porque a gente está defendendo, quando a gente defende a arte e a cultura, a gente defende a democracia, a gente defende muitas outras camadas aí, né? Então, eu acho que essa é a importância da gente ter uma atuação política e de fato, e efetiva.